Abraão viveu em tendas de lona, edificou altares de pedra. Mensagem 6. A transformação de quem aprendeu a confiar no tempo de Deus. Quando olhamos para a vida de alguém como Abraão, numa série de 8 mensagens como esta, é difícil a gente manter a dimensão do tempo envolvido. Um homem que viveu 175 anos. Até a mensagem passada, Abraão estava com 86 anos. Mas ele viveu ainda outros 89 anos. Mais do que o dobro do que nós vimos até os acontecimentos da última mensagem. E para fazer jus à nossa cultura de imediatismo, nós esperamos que um homem que 1, 2, 3, zap, se transformou no maior exemplo de fé, que a coisa aconteça assim. Mas eu chamo a sua atenção para o processo. Um aprendizado que conteve várias vaciladas, algumas bem sérias, como que nós analisamos na mensagem passada. E Abraão ainda viria a dar outra vacilada feia, no capítulo 20, uma espécie de repeteco do capítulo 12. Eu pergunto se nós percebemos a paciência de Deus conosco. Imagine se Deus fosse imediatista conosco, como tantas vezes você e eu somos para com a vida, ou somos para com Ele, nas orações que nós fazemos. Algo que eu gostaria que ficasse claro nesta série é que Deus está em pleno processo de trabalhar a vida de cada um de nós que conhece ao Senhor Jesus Cristo em base pessoal. E que, como Paulo diz em Filipenses 1,6, existe a certeza de que Deus irá até o fim. Observe o linguajar de Paulo. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei para vocês, mas para mim são boas notícias. Longe disso me dar licença para pecar, é um incentivo para ir crescendo em santidade, mesmo que esse processo contenha situações vaciladas que, se eu pudesse, eu eliminaria do meu currículo. Graças a Deus, o que somos hoje não é o que já fomos. Mas o que somos ainda não é o que haveremos de ser ao final. Abraão nos assusta, mas ele também nos encoraja. E é isso que eu desejo que a mensagem de hoje traga ao seu coração: esperança. Repito o versículo já citado de Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E o que desejamos ver hoje tem tudo a ver com perseverança, bom ânimo, esperança. Hoje nós queremos ver o reverso da moeda da mensagem passada que tratou da impaciência. Queremos falar do vencer da impaciência, o aprender a confiar no timing de Deus. Porque quando desejamos ser pacientes, vencer a impaciência e o seu amargo fruto, nós precisamos nos atracar com o kairós de Deus, o tempo pleno, correto para as coisas acontecerem. Nosso relógio de vida precisa estar sincronizado com o mover eterno de Deus. Deus possui, sim, um cronograma, e se nós percebermos isso e nos sintonizarmos com esse cronograma divino, certamente nós colheremos resultados e benefícios muito especiais. Repare no cronograma divino para Abraão.
Capítulo 17, versículo 21. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. 18:10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. 21:1-3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Isso nos traz a proposta básica da mensagem de hoje. Quando aprendemos a confiar no timing de Deus, o fruto é doce. Há 4 consequências no confiar de Abraão no cronograma de Deus que devem nos servir de incentivo e de ensino. A primeira dessas consequências práticas é que o confiar no momento de Deus capacita-nos a liberar a tensão. Eu creio que a tensão do capítulo 16 ainda está bem viva na nossa mente. Sarai e Agar, Sarai e Abraão. Agora compare isso com o que nós encontramos no capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 1-8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o seu Deus. Agora vamos ler os versículos 15-21. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. A minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. A partir desse momento, nós encontramos um homem mais confiante em Deus e, consequentemente, um homem menos tenso. Abraão estava aprendendo que o Deus com que ele estava se relacionando era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou o Deus Todo-Suficiente, o Deus que controla a natureza.
A primeira vez que esse título descritivo de Deus aparece na Bíblia é justamente o versículo 1 do texto que nós acabamos de ler. Abraão tinha uma responsabilidade bastante simples, básica. Crer que Deus era El Shaddai. E na medida que Abraão se concentrou, focou a atenção em quem Deus é, deixando Deus ser Deus, e não tentando mais dar o seu jeitinho humano, dar uma mãozinha para Deus, Abraão passou a viver uma vida bem menos tensa. Abraão viveu na prática o que diz o Salmo 46:10. Parem de lutar, saibam que eu sou o Senhor. Nesse salmo, o rei Ezequias é exortado pelo profeta Isaías a confiar que Deus batalhará por ele contra Senaqueribe e que ele não terá que mover uma palha. E o que aconteceu nesse processo, nessa guerra? O anjo do Senhor matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe de uma tacada só. Foi com base nesse salmo que Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte. E Abraão estava tendo o primeiro vislumbre de El Shaddai. Abraão, pare de lutar. Pare de se preocupar, Abraão. Pare de dar o seu jeitinho. Saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas o ato de confiar no timing de Deus não só fez com que ele vivesse sem a desnecessária tensão de ter que dar um jeito no que estava fora do controle dele. Quando confiamos no cronograma de Deus, isso nos leva a descansar nas promessas de Deus. Deus foi absolutamente explícito com Abraão no texto que lemos. E reparem no desmembramento desse descansar no que Deus promete. Capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Agora, capítulo 18, versículos 18 e 19. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. 21, 1 e 2. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou de um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. O que Deus promete, Ele cumpre. E quem vive perto desse Deus percebe melhor que é assim que a coisa funciona. Vejam o testemunho, por exemplo, de Josué. Josué 21:45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Agora Josué 23:14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Agora, ouça o que Paulo diz a esse respeito, justamente falando sobre Abraão, em Romanos 4, 18 em diante. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus,
mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Fé, querido que me ouve, querida que me ouve, é confiar em Deus a despeito das circunstâncias. Fé é confiar em Deus apesar da aparente demora para as coisas acontecerem. Fé é confiar nas condições estipuladas por Deus, não nas nossas condições. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Veja Gênesis 21:1. Como lhe dissera. Nós podemos confiar no poder de Deus. Gênesis 21:1 ainda. E fez por ela o que prometera. Podemos confiar na escolha do momento feita por Deus. 21:2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. E quando confiamos no tempo de Deus, isso nos coloca em posição de receber o melhor que Deus tem para nos dar. Observe o desenrolar dos acontecimentos. Capítulo 17, versículo 16, falando de Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Capítulo 17, versículo 19. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Agora 17:21. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Agora capítulo 21, versículos 2 e 3. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E agora o capítulo 21, versículos 6 a 8, na nova versão transformadora que é mais clara. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos os que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo, vão sorrir comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando nós confiamos no relógio de Deus, nós experimentamos o melhor que Deus tem para nos dar. Sem desvios desnecessários, sem frustrações, sem Ismaéis, com a perdão do eufemismo. Precisamos nos lembrar que Deus está tão interessado no processo quanto Ele está interessado no seu produto final. Deus quer que cheguemos ao fim da nossa manipulação, do nosso jeitinho. Ele atua para que joguemos para o alto a independência dEle e passemos a confiar totalmente nele. Reparem em alguns versículos do Salmo 107, exatamente essa mensagem. Versículos 4 a 6 do Salmo 107. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Suas vidas iam se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Agora os versículos 10 a 13 também do Salmo 107. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Agora os versículos 23 a 28. Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas.
Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Deus atua de forma a depurar a nossa fé, em meio à nossa dureza de coração tantas vezes. E quando Ele faz isso, nós somos levados a confiar no seu kairós, seu momento adequado, propício. E Ele recebe a glória. Deus tem toda a eternidade à sua disposição. Ele opera sem pressa, embora deliberadamente e determinantemente. Precisamos compreender que o aparente atrasar de Deus não significa que Ele está se recusando a agir. O tempo dele, o kairós dele, o timing dele é perfeito. Ouçam o que Deus diz a Abacuque, capítulo 2, versículo 3, quando Abacuque reclama justamente do tardar de Deus. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aquele que aprende a confiar no cronograma de Deus, coloca-se numa posição privilegiada, a de receber o melhor que Deus tem para dar. E de perceber quando isso acontece. Mas a última consequência prática de se confiar no timing de Deus é que isso nos ajuda a pôr fim ao ceticismo. Enquanto Abraão e Sara não sintonizaram no cronograma de Deus, o ceticismo foi o seu dia a dia. E o que é ceticismo? É aquela atitude incrédula, pessimista, em que enxergamos as pessoas como via de regra egoístas e desonestas. Ou seja, Abraão e Sarai estavam tendo para com Deus uma atitude típica que se tem para com nossos semelhantes em quem nós não confiamos. E quando não se confia nas reais intenções de alguém, como é que nós conseguimos confiar nas palavras, nas promessas desse mesmo alguém? Observem o capítulo 17, versículos 17 e 18. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse para si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão, apesar de todas as promessas de Deus, chegou aos 99 anos de idade ainda sem confiar plenamente em Deus. Sem crer que esse Deus era diferente do ser humano egoísta, desonesto. A atitude de Abraão a esta altura ainda foi de menosprezo ao poder de Deus, mas parecia estar ligada a uma desconfiança real das intenções de Deus para com ele. Olha, Deus, a gente está velhinho, já passou da época. Como é que o Senhor vai reverter esse quadro? Ismael está aí, é meu filho. Deixe que ele seja o herdeiro. É mais simples. Com Sara aconteceu a mesma coisa. Capítulo 18, versículos 10 a 12. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sara revela a mesma incredulidade de Abraão, mas focada na impossibilidade dos corpos já amortecidos de ambos para terem filhos.
Como é que Deus responde a essa atitude de Abraão e Sara para que confiem no seu kairós e liquidem de vez com o ceticismo na vida deles? Sendo mais e mais específico com relação à promessa já feita, capítulo 17, versículos 19 a 21. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Agora 18, 13 e 14. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. A última pergunta que Deus faz a Abraão foi para deixá-lo pensativo à luz da promessa que dali a um ano Sara teria um filho dele. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ele está se referindo aqui, Senhor, o Senhor El Shaddai. Quando Abraão focou sua atenção na verdade de Deus e no caráter de Deus, não havia mais espaço para ceticismo. A incredulidade foi embora em definitivo. Abraão havia finalmente começado a crer no calendário, no cronograma de Deus. Mas eu acho muito sugestivo e tremendamente didático nós temos os capítulos 19, a destruição de Sodoma e Gomorra e o salvar de Ló e os seus, e o capítulo 20, mais uma pisada de bola de Abraão quanto a mentir, dizendo que Sara é sua irmã, por não confiar em Deus para protegê-los. Antes de nós termos o nascimento de Isaque. É como se Deus dissesse para eles: vocês vão me ver cumprindo o que prometi, mas ainda vacilarão na fé de vocês. Embora tenham mais e mais provas do meu cuidado por vocês. Mas o meu atuar vai finalmente convencê-los de que eu sou Deus, digno de toda confiança. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, que cumpro o que prometo no meu kairós. Eu desejo concluir focando a atenção no que acontece no capítulo 21, depois que nasce Isaque. Observe a reação de Sara nos versículos 6 e 7. Novamente eu estou usando a nova versão transformadora. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos os que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. No momento adequado de Deus, momento em que seria tudo menos lógico para Sara dar à luz, foi nesse instante oportuno que Deus tirou Sara de sua esterilidade, para deixar claro quem estava no comando, quem estava no controle. E o efeito disso em Sara é que o riso cínico, motejador, que ela havia tido lá no capítulo 17, agora se transforma em sorriso de alegria, de comemoração. E o efeito sobre Abraão? Bem, isso nós veremos nas próximas duas mensagens, as últimas duas mensagens da série. Pergunte-se: será que eu estou disposto a fazer o que Deus disse a Abraão no capítulo 17, versículo 1?
Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Isso é o que Deus pede de você e de mim. Conforme disse o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Lembre-se, aquele que caminha com o Senhor sempre chega a seu destino e chega na hora certa.